mandar ele direto para casa, é capaz de passar antes pela Papuda, pela Papudinha, pela carceragem da Polícia Federal ou por um quartel e depois ir para casa, Fabiola. Estamos de volta para quem estava conosco na TV. A gente segue falando aqui sobre o local da prisão de Bolsonaro, diante da visita desses senadores. A gente tem a fala também da senadora Damares Alves após essa visita. Vamos ouvi-la? O que ela disse ontem após visitar a Papuda. E hoje nós viemos visitar o sistema da Papuda, porque nós estamos recebendo a notícia que possivelmente o presidente Bolsonaro venha para cá. Então nós viemos conhecer as instalações como um todo. Nós não viemos ver uma cela específica, as instalações como um todo. E essa foi a nossa visita, é uma visita técnica que estamos fazendo aqui hoje na Papuda. Porque a nossa maior preocupação é, Bolsonaro está muito doente e qual é o tempo entre o complexo e o primeiro hospital. Aí, ela questiona a doença de Bolsonaro, a dificuldade de ele chegar até o hospital, é o ponto principal que eles colocam aí. Vamos falar um pouco mais, ainda do aspecto político, a imagem disso, quando eles dizem que vai ser como se fosse um troféu. A gente tem aí muitas pessoas já defendendo que ele não seja levado à Papuda, né, Bolsonaro. Não apenas o grupo político de Bolsonaro, mas fora do grupo político de Bolsonaro, algumas análises, editoriais de jornais também falando sobre isso. O que você acha, Josias? Por um capricho do azar, essa visita da senadora Damares Alves e de outros senadores à Papuda ocorre no mesmo instante em que o Guilherme Derrite apresenta lá o seu relatório. Vamos já para o 5º relatório, que discute ali o tratamento a ser dado pelo Estado brasileiro às facções criminosas, né? Então, o projeto do Derrite, que trabalha em cima de uma proposta que originalmente foi elaborada pelo governo Lula, a proposta de combate às facções criminosas, ele prega um rigor absoluto no encarceramento, com redução drástica de progressão de regime. Ele quer, na prática, que os criminosos fiquem 80% do tempo da condenação atrás das grades, né? E a senadora Damares, que hoje é presidente da Comissão de Comissão de Direitos Humanos do Senado, ela foi ministra do governo Bolsonaro numa pasta que tinha os direitos humanos entre as suas atribuições, né? E naquela ocasião a senadora Damares também dizia coisas do tipo: olha, o que eu defendo é uma mudança no Código Penal para que os bandidos tenham, criminosos não devem ter privilégios. Essa era a tese dela. Agora, de repente, descobriu-se que o bolsonarismo tem uma preocupação com direitos humanos. O próprio Bolsonaro definia direitos humanos como a agenda dos direitos humanos como o esterco da vagabundagem. De repente, os direitos humanos passaram a importar para o bolsonarismo, porque o mito está agora a um triz de ter que cumprir a sua condenação de mais de 27 anos em regime fechado. Então é muito bom e até meio profilático, didático, que a senadora Damares, que os seus companheiros de Senado tenham sido impulsionados pelas circunstâncias a fazer uma visita à Papuda, porque lá encontraram pessoas que estão ralando ali uma cana dura. A senadora, nesse vídeo que mostramos, no outro trecho, ela fala: encontrei um preso que tem mais de 80 anos e que está com a saúde debilitada. Então a senadora deveria estender a sua preocupação, além de se preocupar com o Bolsonaro, deveria se preocupar também com esses outros presos. Há um bom número de presos que estão atrás das grades, nos fundões de cárceres úmidos e medievais, com problemas sérios de saúde, e não tem nem defensor público para ir lá fazer uma petição reivindicando a prisão domiciliar para esses presos. Então, o tratamento, Fabiola, pelo menos segundo os termos da Constituição, deve ser igual para todo mundo. A lei vale para todos. Então, se esse grupo de parlamentares imagina que a Papuda, mesmo na sua ala mais civilizada, que é a chamada Papudinha, que é uma dependência que está sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal, que é usada para prender a policiais militares que transgridem a lei. Lá já esteve um ex-ministro do Bolsonaro, que agora está condenado com ele,
o ex-ministro da Justiça. É um lugar aparentemente civilizado, perto das condições carcerárias dos presídios, país afora. Mas se acham que mesmo nesse lugar o Bolsonaro não pode ficar, então é preciso estender essa preocupação a muitos outros presidiários no Brasil. Né? Então, não é porque é um ex-presidente, deve-se assegurar a ele todos os seus direitos, todas as regalias que um ex-presidente da República deve merecer quando condenado a 27 anos de cadeia, e o crime não é um crime comezinho, estamos falando de tentativa de golpe, crimes contra a democracia. Né? É preciso assegurar que o Bolsonaro seja tratado com dignidade. Agora, o que for concedido a ele, já foi concedido dias atrás também a outro ex-presidente, o Fernando Collor, condenado por corrupção, por roubar os cofres da Petrobras, está também ele em prisão domiciliar, sob a alegação de que sofre problemas de saúde, que, portanto, precisa de um tratamento ou de uma prisão humanitária. É preciso estender essa prisão humanitária a muitos outros presos, Fabíola, que estão atrás das grades no Brasil. Do contrário, vai ficar sempre parecendo o que de fato é, um privilégio. Né? Tratar um preso com essas regalias, sabendo que vários outros, até com problemas de saúde mais graves, estão atrás das grades, isso não orna com o texto constitucional, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Então é preciso estender esse benefício e fazer um mutirão aí para ver quantos presos estão em condições ainda mais precárias atrás das grades, com saúde mais debilitada do que o Bolsonaro, do que o Collor. Juridicamente, professor Mairovitch, pode colocar Bolsonaro na papuda, numa cela com outros detentos? Qual é, de repente, o benefício, o tipo de privilégio que um ex-presidente da República tem? Estava falando e fazendo colocações precisas, me veio, Josias, Sakamoto, Fabíola, o que? O direito internacional. As convenções internacionais que regem o direito internacional. E qual é a regra básica naquelas convenções que estabelecem os requisitos mínimos com relação às carceragens? A regra é a seguinte: existe a pena imposta na sentença, a pena, a sanção condenatória. O que diz o direito internacional? Que nenhum condenado pode sofrer um extra maior do que aquele estabelecido na pena. Então, um sofrimento extra, um sofrimento maior. E o que ocorre no sistema prisional? Todos sofrem o extra, ou seja, a sanção fica maior. Por quê? Porque o local é inadequado, superlotação, então existe esse extra que infelizmente é da tradição brasileira e que, no particular, desrespeita o direito internacional e o direito humanitário. Esse é um ponto. O segundo ponto importante é a parte que diz respeito a direitos humanitários em razão de situações de saúde. É assim que o caso Bolsonaro deve ser visto, por uma perícia. Essa perícia vai avaliar até aquilo que o senador colocou e a senadora também, o tempo de deslocação, se ele precisar de um hospital público ou privado, quanto tempo leva, a risco de atraso. Bom, a perícia vai determinar e precisa determinar, primeiro, qual é a real situação da saúde dele, quais os riscos para a saúde dele. Então, esse é o ponto. Nós assistimos o senador colocar, mostrar que lá não está a Comissão de Direitos Humanos, lá está uma comissão pró-Bolsonaro, uma comissão ad hoc para a pessoa certa e determinada, porque o senador já disse, de passagem, que primeiro a condenação foi injusta, que não houve golpe de Estado. Depois misturou e foi passando do Lula
para o outro general condenado, que está em estabelecimento, em quartel militar. Isso sem olhar patente, sem olhar absolutamente nada, e esquecendo que tanto esse general como o Bolsonaro vão estar sujeitos na justiça militar já estão sujeitos a um procedimento de perda de patente, que significa perda de dignidade para continuar militar. Bom, mas ele faz uma mistura, uma salada de frutas, no sentido de que o Bolsonaro é uma pessoa que está sendo perseguida pelo relator Alexandre de Moraes. Quer dizer, mistura tudo a revelar que essa comissão não foi lá como comissão de direitos humanos, foi como comissão pró-Bolsonaro. Então, a questão de saúde é uma e que deve ser vista, porque é uma questão humanitária, e a questão do local adequado a gente tem que ver à luz do direito internacional. Evidentemente que é um extra da pena. Ninguém pode cumprir pena aonde? Em local inapropriado, superlotado. Se chegou a falar em 40 pessoas numa cela que era para 2. E o ideal, segundo as Nações Unidas, mas diz que o ideal é uma cela por pessoa, cela individual. Por quê, Fabiola? Diz o direito penitenciário, todos os grandes penitenciaristas europeus, no sentido de que se você colocar 2 pessoas na mesma cela, o que vai acontecer é que o mais forte vai tomar conta do mais fraco. Então, se colocar 2, tem que colocar não 2, mas 3. Então, cela individual ou com 3, jamais com 2. Mas tudo isso é muito estudado no direito penitenciário, muito pesquisado e muito colocado. Agora, então, o Bolsonaro, como ex-presidente da República, deveria ter uma consideração maior. Ele merece isso. Basta ver o crime que ele cometeu. Então, deve ser tratado de maneira isonômica, ou seja, o Brasil não cumpre o direito internacional. A superlotação carcerária. Tudo isso, sim, mas isso é do sistema. Existiu até uma ação de descumprimento da Constituição, isso foi reconhecido, esse Estado do sistema penitenciário, mas existe o ponto que é o que deve ser solucionado. A condição de saúde. Ninguém vai para a prisão para receber um extra que é a pena de morte. Ou seja, olha, vai morrer lá porque não teve o tratamento adequado, não teve o socorro adequado. Isso ninguém quer, evidentemente, muito menos o relator Moraes, porque isso aí, se acontecer, acaba carimbando-lhe como um desumano. Ninguém quer isso, não vai acontecer isso, mas isso tem que ser feito por perícia. Então essa comissão foi lá para fazer o quê? Um espetáculo, e o Josias anotou bem que essa própria Damares nunca se preocupou com isso anteriormente, quando tinha essa atribuição de ministra. Mas a questão é que essa comissão foi lá para fazer um contraponto, vai fazer um relatório, mas para pressão. E é lamentável que a pressão seja para a pessoa certa, determinada ad personam e não no coletivo. Vou rodar aqui que Jamil Chad já está chegando por aqui, não pode esperar muito. E acaba de sair uma notícia quentíssima da nossa rainha, até estava falando com ela aqui, ela manda um beijo para a nossa plateia, mas ela não pode entrar ao vivo aqui no nosso All News neste momento, mas ela acaba de publicar na sua coluna de que o presidente Lula recebeu o senador Rodrigo Pacheco para aquela conversa, para tentar acertar a história com os senadores que querem muito que ele seja o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula recebeu o Pacheco para uma conversa na noite de ontem e deixou claro a ele que ele não vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. E que já tem um outro nome para essa vaga deixada por Barroso, né? E o nome é o advogado-geral da União, Jorge Messias. De acordo com interlocutores que têm acesso ao presidente e a Pacheco, Lula disse que precisava do senador em Minas Gerais como candidato ao governo em 2026. O presidente teria afirmado a Pacheco que ser governador é muito mais do que ser ministro do Supremo Tribunal Federal e que, por sua experiência política,
Pacheco reuniria todas as condições para sair vitorioso em uma campanha. Afirmou ainda que o Brasil e Minas Gerais merecem uma pessoa da estatura de Pacheco no comando do Estado. A notícia já chegou ao parlamento, irritou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que gostaria que Lula indicasse Rodrigo Pacheco. Lula sabe das preferências dos senadores e que eles precisam aprovar o nome, né? Mas ele teria dito, e tem dito a interlocutores, que a prerrogativa de indicação é do presidente da República e ele não vai abrir mão dela. E aí, hein, Josias? Não é surpresa, né? A gente já sabia que Lula já tinha falado, né? Já tinha falado não, várias apurações dizem que é Messias e agora tem aí essa informação dada pela Mônica Bergamo. Falou que Pacheco vai se dar melhor lá como candidato ao governo de Minas e diz que ser governador é melhor do que ser ministro do Supremo. O Lula é um encantador de serpentes, né, Fabiola? Mas todo mundo sabe que mais vale uma poltrona no Supremo garantida do que um assento de governador de Minas Gerais voando. E o Rodrigo Pacheco, ele há muito vem cobiçando essa poltrona no Supremo, chegou a flertar também expôs isso em privado, o desejo de eventualmente, não havendo possibilidade de ir para o Supremo, de ocupar uma poltrona no Tribunal de Contas da União, que não pertence ao Judiciário, é um órgão auxiliar do Legislativo, mas tem lá algumas prerrogativas muito assemelhadas, né? Um lugar tranquilo, onde você exercita o seu conhecimento